Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia Capital. Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises e insights de mercado. Pessoal, é o seguinte, hoje o nosso juros arrefeceu, né? Abriu com 0,5% já de queda, os vértices aqui, tá? Deixa eu só aumentar aqui para nós, né? Então os vértices eles já estavam com 0,5% de queda, arrefeceram um pouco mais, algumas pontas ficaram 0,70, 0,60, tá? Durante a primeira uma hora do mercado, né? Das 9 até mais ou menos umas 10. Depois, pessoal, fez uma movimentação, né? No qual ele devolveu parte das perdas, tá? E está trabalhando agora flat, né? As pontas estão um pouquinho mais flat, mas trabalhando para queda, tá, galera? E se nós formos olhar aqui, galera, o tema de hoje também nós tivemos uma melhora no mercado, né? Porque hoje nós tivemos, né, que o secretário de Tesouro americano, né, o Bassett, ele falou sobre intervenção no IE, né? Os Estados Unidos farão tudo o que for necessário para apoiar o iene japonês. O iene ele se fortaleceu, né? Também nós tivemos alguns drives da guerra, né? Por exemplo, é esperado um anúncio sobre a reabertura do Estreito de Hormuz, disse uma fonte do alto escalão da IA da Arábia, né? Então, isso aqui é, se não me engano, numa rede de TV, tá? Isso aqui 10h20. Galera, o mercado ele ficou riscon, né? Então, olha só, Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell, né? Tudo trabalhando na alta. Eles estavam um pouco mais na alta, um pouco mais flat, a não ser o Nasdaq, que ele já estava na alta mesmo, de 1%. Depois da abertura do mercado americano, olha só, galera. Então, abertura do mercado americano aqui, né, 10h30, abertura do mercado americano aqui, 10h30. Então, realmente, galera, o mercado, os índices, né, as ações performaram para alto. O VIX está caindo, né, 17,75 pontos, tá? Normal, tá, galera? Nada de muito normal. Então, petróleo caindo, galera. O petróleo ele começou a cair, assim, mais ou menos umas 7 da manhã, né? Quando foi quase 9, ele já tinha caído 3%, né? Da onde ele estava, tá, galera? Agora tá operando 5,40, 5 de queda, né, galera? E o ouro, né? Prata, cobre, tá? Trabalhando na alta, com aço também e o minério de ferro. Então essa movimentação aqui, né? Se nós formos ver em detalhes, o ouro tá 0,70, prata mais forte, alta consolidada, né, de 3,5, cobre 1,5, tá? Aço 0,25, 0,27 e o minério de ferro ele ficou flat, tá? Meio positivo, meio negativo, tá? Agora tá positivo 0,2, tá? Então, galera, dado isso, nós podemos vir aqui para o nosso mini índice, né? Então, galera, além disso, quase ia esquecendo, né? Nós também tivemos aqui, né, dado econômico, produção industrial que veio abaixo, tá, galera? Mas mesmo assim, não foi o suficiente para neutralizar a primeira alta da manhã, tá? E depois também nós tivemos vagas de emprego JOLTS, né? 11 horas que veio flat, tá? Veio, como vocês podem estar olhando aqui, né? Veio conforme veio na previsão de mercado, né, pessoal? Então, dado isso, galera, nós podemos vir aqui, né? Se nós olharmos, a gente tem um ajuste aqui embaixo, ele fez uma movimentação bem difícil, né, galera? No qual isso aqui poderia ser, né? E não fez como no dólar, tá? Mas ele meio que interagiu e depois só subiu, né, galera? Então, uma movimentação pouco mais forte, tá? Chegou a 1%, a gente tem 1,5%, né? Aqui é a amplitude média diária, tá? Então ele fez essa movimentação tracionando a liquidez, né? Ele colocou uma liquidez aqui e de primeira liquidez, né? Da primeira meia hora
para mim essa aqui foi uma excelente compra, né? Então nós temos aqui o POC, né? O POC estava aqui junto com a VWAP do mercado, tá? Que está aqui em amarelo. Então ele fez essa maior liquidez, voltou nela para vir desafiar a máxima, tá? Então de primeira operação achei mais interessante essa aqui e depois ele voltou de novo, né, galera? Né? Ele fez um retorno aqui perto da VWAP ancorada, da VWAP do dia, né? Mas essa operação muito mais arriscada, né? Porque a gente tem aqui a abertura do mercado à vista, tá, galera? A abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Fez um movimento mais contraintuitivo, né, galera? Então a gente tem aqui, primeiro, ações todas trabalhando na alta, né? As mais importantes, sim, tá? A não ser a Prio e a Petrobras, né? Por causa do petróleo, tá? Então, os índices aqui, olha só, pessoal, na alta, tá? Na alta, e aqui a Petrobras e a Prio, né? Na queda, tá? O setor bancário carregando, né? E o de minério também, o nosso índice, tá? Então aqui já estava a amplitude média diária, já está já tá num range um pouco mais sobrecomprado, né? Porque se nós formos olhar aqui também está o índice, né? O nosso índice de volatilidade da segunda a uma hora, né? Então ele calcula aqui, olha só, né? Então a área sobrecomprada, né, pessoal? Aqui está um pouquinho difícil de estar comprando, tá? É mais interessante esperar algum tipo de gatilho, tá, galera? Um gatilho aqui. E no mais, pessoal, eu não achei tão interessante, né? Depois que ele faz essa movimentação aqui, não achei interessante estar comprando aqui por causa dessa área aqui, né, galera? Então ele já está subindo 1,5, tá? E é mais interessante ou ele fazer algum tipo de movimentação, né? Esperar ele performar, né? Fazer algum tipo de movimentação de topos e fundos, que foi o que ele não fez, né, galera? Então daqui, galera, foi um arrefecimento, tá? Um arrefecimento no qual ele veio até aqui embaixo, tá? Aqui, galera, eu achei assim até interessante, né? Aqui deu um setup, aqui deu um gatilho de compra para mim, mas ou o trader ele leva stop ou ele sai aqui no zero, né, galera? E para comprar aqui no ajuste, né? Então seria interessante, só que ele não chegou aqui, né, galera? Os players defenderam antes e tá trabalhando flat, tá? Chegou até a interagir, porque se nós formos levar em consideração essa movimentação, né? Então 200 pontos, né? Então a gente tem aqui 200 pontos. Se nós formos olhar aqui para nossa amplitude média diária, tá 260. Então não foi uma interação aqui para o nosso índice, né? 267 pontos, tá? Então se eu for levar uma frequência, isso aqui tecnicamente ainda não foi um toque, tá? Mas ele está tracionando a liquidez para baixo, né, galera? E isso aqui, olha só, quero trazer aqui para vocês esse insight, né? Então, olha só, as ações elas estão ficando flat, né? Os índices flat, a gente tem a linha zero aqui, ou seja, meio positivo, meio negativo. O índice ele vai ficar aqui, tá? Meio positivo, ele pode ficar meio positivo, um pouco negativo. O exterior ele está performando um pouco mais para alta, né, galera? Os juros na queda, o nosso mini índice ele pode ficar um pouquinho mais lateral aqui, né, galera? Para mim ainda tem uma cara que ele vai ficar um pouquinho mais positivo, tá? Mas isso aqui não assegura, né, que ele venha a ficar negativo. Não vejo ele muito negativo, tá, pessoal? Então, pro mini índice é isso, tá? Dólar futuro, galera, o dólar futuro foi alta crescente, né? Se nós olharmos aqui para nossa carteira, né? Aqui o nosso portfólio, hoje no câmbio, o Brasil ele até estava vencendo na primeira meia hora, mas só fez um movimento de decair. Então no câmbio, nas moedas aqui como um todo, o nosso real ele perdeu o espaço para as outras moedas, né? Então ficou perdendo realmente, né, galera? Então isso aqui se traduz também na alta do real, tá?
aliás, do dólar, tá? E se nós formos ver o DXY, ele tá flat, né? Ele tá um pouquinho flat, né, galera? Tá 0,7, não tá com uma movimentação tão forte assim, né? Tá pouco positivo, negativo, mas o câmbio ele acompanhou, né? As outras moedas ganhando do real, né, galera? Ou se não puxou, né? Mas se nós formos olhar aqui, né, nós temos a média. Opa, cadê a média do que eu gosto? Esse aqui é um insight bem interessante no câmbio, né, que é regressão à média, né, galera, que é um tipo de trade que acontece no câmbio, né? Então, ou seja, o, a gente tem a maior liquidez aqui e a média contratual de ontem, né? Poderia estar afastado um pouco mais, seria um pouquinho mais interessante, né, galera? Mas o que acontece? Os players desmontam a posição, né, do dia passado e não é que eles estejam comprando, né? É que eles estão desmontando a posição de compra, né? Isso aqui quando eles desmontam e o preço ele está abaixo, né? Isso aqui faz um movimento de alta, justamente para essa maior liquidez tá aqui. E o nosso ajuste também de ontem, né, galera? Então, essa movimentação bem interessante, tá? De mais ou menos 13 pontos no câmbio, tá? Depois ele cria a liquidez, né? Então ele cria uma liquidez aqui, tá? Cria uma liquidez e deixou o primeiro preço futuro acima. Isso aqui é uma possível tendência de alta, né? Que ela se confirmou aqui, né? Justamente na segunda. Então os players continuaram comprado em cima do preço futuro, né, galera? Fez a movimentação de alta, tá? E aqui a venda mais interessante seria no 150, né? 150 tá bem aqui, né? Onde ele já fez um toque, tá? Deixou uma Petax, né? Se nós formos olhar, voltou a Petax, né? A ter 4 Petax. Então ontem teve 3 Petax, né? Porque também nós tivemos aquele, se eu não me engano, foi problema técnico, né? Que eles ainda estavam resolvendo mais ali na B3 por causa de sexta-feira, né, galera? Então nós tivemos ontem 3 Petax, agora nós tivemos 4 normal, tá? Então normalizou o dólar e nós erramos aqui 2 pontos, tá? No estudo sugerido nós temos essa Petax aqui, né? Que tá uma diferença de 2 pontos, tá? Então movimentação, né? De alta aqui, né? A cotação, obviamente, do nosso dólar aqui, ele trabalha no preço futuro, tá? Então, unicamente aqui no Brasil, né, nos outros câmbios nós trabalhamos no preço à vista. Aqui nós trabalhamos em cima do preço futuro. Então, não teve muito o que se fazer aqui, né? Os players permaneceram comprados, né, em cima dos preços futuros, tá, galera? Então, o que seria interessante seria escapar aqui uma compra aqui no preço futuro final, né, galera? Se ele vier para cá, tá, pessoal? Porque aqui também nós temos o 150, tá? Então tem as opções de compra e de venda, que é a segunda mais forte, né? A mais forte está em 100 em 100, né? E no mais é isso, tá? Pro câmbio. Então ele não conseguiu fechar a simetria de hoje ainda, tá, galera? Bora ver se ele vai conseguir fazer isso até as 3 horas, que é ou vir aqui, né, trazer essa média contratual da nossa Petax para o preço futuro e para nossa média do dia, né, galera? E muito difícil ele vir no preço à vista, tá, pessoal? Muito difícil. Aliás, no D0, que seria a Petax oficial, bem difícil por causa da diferença, né? Que tá de 30, praticamente 33 pontos, tá? Então tem que acontecer alguma coisa no câmbio para que ele venha para cá. E é bem difícil, porque o agregado aqui tá de compra, né, galera? Então é bem muito difícil que ele faça essa movimentação, tá ok, galera? Então, basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!